Profeta Ezequiel, capítulo 47, nós vamos ler dos versos 1 até o 12. Amém. Diz: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podiam nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores. Desde En-Gedi até En-Eglaim haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do Mar Grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém. Pode se sentar? Ore comigo. Senhor, nós te damos graça pela leitura da tua palavra, pedimos que o Senhor possa aplicá-la às nossas vidas, ó Deus, para que vivamos as tuas promessas. Nos dirija neste momento, então, em nome do Senhor Jesus. Amém. O culto hoje, então, é dirigido pela Sociedade Juvenis, que seguiu o tema da federação, que é Fonte Eterna. Então esse é o tema que me foi dado aqui para poder partilhar essa palavra com vocês. E já há algum tempo, já um tempinho, algumas semanas, posso dizer, esse texto de Ezequiel 37 tem me chamado a atenção. Em algum momento estava preparando para poder pregar sobre ele. E então chegou o momento de falar sobre a fonte. O tema das águas, de águas, principalmente águas claras, águas limpas, águas que dá gosto de ver, que dá gosto de beber, quando é o caso, Esse tema das águas sempre remete, na Bíblia, a algo muito precioso. Nós sabemos que o povo da Bíblia é um povo que vive numa região muito árida, desértica, então a água é um bem extremamente precioso. E na linguagem, nas figuras bíblicas que falam sobre a promessa de Deus para o seu povo e para o mundo todo, o tema das águas sempre vai voltar em todas as Escrituras.
E para aquele povo que a água é tão precioso, nada melhor do que ter um riacho, nada melhor do que ter uma fonte de águas num lugar para que você possa desfrutar de um lugar e dizer, esse lugar de fato é abençoado. E Deus tinha dado a Israel já uma terra muito abençoada, uma terra onde mana leite e mel. Só que essa terra tinha um defeito. Ela praticamente não tinha rios. Qual que é o rio mais famoso de Israel, que a Bíblia fala? O Jordão, né? Mas o Jordão, a terra, o território de Israel, é do Jordão para dentro, não é isso? Né? Quando eles chegaram, eles atravessaram o Jordão e a terra que eles conquistaram foi do Jordão para frente. O Jordão é divisa em Israel, não é no meio. E construir uma civilização, um povo num lugar que não tem água é um desafio. A grande cidade, importante cidade de Davi, Jerusalém, também tinha um defeito, ela não tinha um rio. Tinha até uma fontezinha lá, a gente já falou, né, no começo do ano passado, né, que fez a campanha das fontes, né? A gente falou lá, tem uma fonte que sai ali do monte, ali perto do templo, desce, forma um açudezinho, mas não é um rio, é um córregozinho. Em Jerusalém, o lugar da bênção de Deus, o lugar onde fica o templo, né, no Monte Santo, não tem água. E o povo de Deus sentia falta de água e volta e meia mostrava esse desejo de que aquelas águas, de alguma maneira, Deus pudesse suprir. Vocês lembram do Salmo 46? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente, né, na hora da angústia, ainda que a terra se transtorne, que os montes, né, se abalem, todo aquele negócio, há um rio, né, que passa na cidade no meio da cidade do Altíssimo. Tem rio em Jerusalém? Não tem, é uma expectativa de que Deus iria suprir a falta que existia dessa bênção da água em Jerusalém. Então, toda vez que ou então muitas vezes em que era anunciada a bênção final, definitiva de Deus ao seu povo, é muito comum nós vermos a imagem de águas, de rios, de fontes, de torrentes, que simbolizam essa plenitude. Aquilo que Deus fez e não completou, quem sabe faltava um rio, faltava uma fonte. Mas quando Deus promete que vai completar aquela obra, ali naquela promessa geralmente vai aparecer um rio. Em Ezequiel, quem já leu o livro, sabe que o profeta vai denunciando o pecado do povo judeu, o pecado do povo de Jerusalém, o pecado, inclusive, dos sacerdotes e levitas, e esse pecado é registrado nas escrituras aqui em Ezequiel, que fez com que a glória de Deus se retirasse do templo. Você vai lendo lá, o profeta vai anunciando, né, esse anjo que vai levando ele, olha, vê isso, e dá uma visão e mostra aquilo, lugares secretos dentro do templo, vendo as maiores abominações, idolatrias, corrupções, coisas absurdas acontecendo dentro do templo, e por isso Deus anunciava, a glória vai sair, ou a glória já saiu. Mas no final do livro, tem a promessa. O Senhor fala, a glória não vai ficar o tempo todo distante do povo. Não vai ficar o tempo todo distante do templo. A glória vai voltar. Se você olhar aí no capítulo 43, é o capítulo que narra a glória de Deus enchendo o templo. Não vou falar não, só se quiser olhar aí que é a partir do 43 que mostra a glória voltando. E a partir do momento que a glória de Deus volta para o templo, o povo de Israel começa a ser restaurado, o povo que perdeu a bênção do Senhor, que perdeu a presença do Senhor, perdeu a proteção do Senhor, porque esse pecado, né, iria ser consumado, ou tinha sido consumado, já por causa do exílio, os babilônicos vão lá, tomam tudo.
aquilo iria ser restaurado, porque Deus havia prometido que novamente estaria no meio do seu povo. A glória de Deus em Ezequiel sai do templo, mas ele promete que ela vai voltar. E quando ela volta para, como consequência última, produzir um rio que traz vida. Quando a glória voltar, Ezequiel termina o seu texto, e daqui para frente é muito mais, é a última grande profecia simbólica, aí depois já vai falar das fronteiras, que o povo vai ser reorganizado, alguma coisa assim, a restauração das tribos de Israel, mas a última ideia é que a glória do Senhor volta, e aí, nesse voltar de Deus, habitar no meio do seu povo, haveria esse movimento que traria um rio espiritual, um rio de vida, que faria com que as promessas de Deus se completassem sobre Israel, e a partir de Israel para o mundo todo. Esse tema do rio, se você olhar lá nas últimas páginas da Bíblia, volta em Apocalipse, a Nova Jerusalém tem um rio de águas purificadoras, e remete justamente ao rio aqui que Ezequiel passa. E o tema do rio não ficou sem ser tocado pelo próprio Jesus. Nós estamos no ano da fonte, né? E Jesus disse que quem crê nele, fluirão nessa pessoa como rios de águas vivas. Tem a passagem, né, da mulher samaritana que a gente cantou aqui, que a mulher tinha sede e Jesus prometeu águas que fluem, águas que jorram, águas vivas. O tema do rio, Jesus promete, e ao fazê-lo, ele está dizendo que a partir do momento que ele veio, essas promessas que eram aguardadas, esperadas, ansiadas pelo povo, passaram já a começar a estar disponíveis. A obra de Deus que vai alcançar, que vai transformar todas as coisas em Jesus, quando ele anuncia sobre o rio de águas vivas, sobre a fonte, ele está dizendo, essas promessas já começaram a estar disponíveis. Então a bênção de Deus, por causa de Jesus Cristo, está disponível a quem tiver disposição de vir às águas e beber. É um convite do Senhor. Isaías, também no final do seu livro, anunciando, ele convida, venham, vinde às águas, bebam de graça. De graça. Porque quando começasse a se cumprir as promessas, o Senhor estaria disponível para nos abençoar com essas águas, para trazer aquilo que nos falta. Assim como em Jerusalém faltava um rio, como em Israel faltava um rio, o Senhor supre as necessidades do seu povo, e Ele faz fluir nas nossas vidas, e a partir de nós, aquilo que para nós estava faltando. Então o que eu quero falar aqui é trazer algumas lições que nós podemos tirar desse texto, dessa promessa, desse rio, que então começa a fluir a partir do templo de Deus, depois que a glória do Senhor volta, e aí ele passa pelo templo, ele vai na cidade, ele alcança outras nações. Falar sobre algumas lições que nós podemos tirar a partir do fluxo do rio. Porque olhando para o fluxo desse rio, nós podemos aprender algumas coisas que nos ajudam a estar no caminho certo para poder beber dessas águas. A gente cantou, né? Quero beber desse rio. Essa música que a gente cantou é baseada em Ezequiel 47, né? A torrente de águas purificadoras. Nós queremos que o Senhor nos visite, nos dê vida, e nos governe a nossa vida, e preencha a nossa alma, e nos dê comunhão com Ele, e nos abençoe abundantemente, como o texto narra, que Deus abençoa os seus filhos, o seu povo, mas tem um sentido para onde o rio
flui. E se a gente quiser beber, quiser participar, quiser fluir nessas águas, a gente tem que estar atento a essas direções que a Bíblia nos dá, para que nós possamos participar dessa bênção que o Senhor tem prometido, que em Jesus começa a se tornar realidade. Então, quero trazer 5 lições aqui, que vão nos ajudar a poder experimentar mais desse fluir de Deus em nossas vidas, esse fluir transformador, renovador, abençoador, que já é parte da obra que o Senhor fará para restaurar todas as coisas, para tornar os céus e a terra que Ele criou um lugar onde Ele vai habitar conosco. Então vamos olhando aqui comigo, são 5 direções que o texto mostra, né, que vão nos ajudar a tirar 5 lições importantes. No começo aí o texto começa dizendo assim, depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão norte para dar uma volta até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. Então, Ezequiel está narrando um rio que sai do templo de Deus e vai alcançar as outras nações, inclusive. Ele vai fluir, trazendo vida para as outras nações, e ele vai trazendo vida para todos os lugares, até para o Mar Morto. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas a primeira coisa que eu quero destacar é que o começo do fluir desse rio, e por onde ele passa, não acidentalmente, mas necessariamente, é a começar por todo o templo. Ele começa a fluir, o Ezequiel narra que o homem, o anjo ali que está mostrando a visão para ele, fala que estava correndo um rio na direção do leste, mas aí ele faz questão de dizer, no final do verso 1, que a água que vinha ao lado direito do templo, vai passar ao lado sul do altar, que é do outro lado do templo, ou seja, aquele rio que vai alcançar para muito longe, que é para o mundo todo, na verdade, ele primeiro passou dentro de todo o templo, dentro da casa de Deus. E aqui eu quero extrair a primeira lição. Ezequiel tinha tido também outras visões anteriores que mostrava a casa de Deus extremamente corrompida, prostituída, cheia de pecados, cheia de desobediências, uma casa de Deus em que, ao invés de honrar o nome do Senhor estava sendo profanado. E ao ser anunciado, ao ter Ezequiel essa visão das águas purificadoras, o rio que transformará o mundo todo, trazendo, na linguagem de Isaías, que também depois vai repetir em Apocalipse, novos céus e nova terra, esse rio, primeiro lugar que ele passa para poder transformar todas as coisas, é na casa do Senhor. Não basta só sair de qualquer lado, de qualquer cantinho, de dentro do templo e já correr para o mundo. Ele tem que purificar primeiro a casa de Deus. E aqui já tem uma lição importante. Deus tem um propósito para o seu povo e por meio do seu povo que alcança pessoas, que transforma vidas, que muda realidades que nós nem podemos imaginar, que não podemos cogitar, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado, diz a palavra de Deus. Mas o que Deus tem preparado só acontece, só vai acontecer na medida que o
povo que é casa de Deus, primeiramente, for visitado, for purificado, for transformado por aquele rio. A obra que Deus faz a partir de Israel, Ele começa fazendo em Israel e começa fazendo dentro do próprio templo, para nos lembrar que a gente não vai viver nada do que Deus prometeu, se não formos os primeiros a experimentar a obra transformadora, a obra purificadora, a obra redentora, a obra saradora, a obra vivificadora de Deus, que Jesus nos lembra muito bem, tem tudo a ver com a obra do Espírito Santo. Se eu e você, que somos casa de Deus, a Bíblia não diz isso no Novo Testamento, nos chama a igreja de casa de Deus, se nós não nos deixarmos ser visitados, não buscarmos, não nos abrimos para que esse rio primeiro passe em nós, lave as nossas vidas, cure as nossas feridas, nos liberte dos nossos pecados, mate a nossa sede, mate, aquilo que produz corrupção em nós, nós não estamos seguindo o fluxo da obra de Deus. Isso significa que eu e você precisamos deixar o Senhor nos tratar, precisamos deixar o Senhor nos transformar, precisamos deixar o Senhor nos quebrantar, precisamos experimentar. Se a gente quiser que Deus abençoe nossos familiares, nossos amigos, se os juvenis querem que outros adolescentes aqui estejam nessa igreja, podendo ter um grupo grande, se quisermos homens, muitos homens aqui presentes, os juvenis, os homens, as mulheres, os pastores, os irmãos e irmãs, as crianças têm que ser os primeiros a beber, a se lavar, a ser transformados, a ser lavados por essas águas que restauram, que transformam, que curam, que alimentam, que vivificam. Se a gente não for o primeiro a experimentar a obra do Senhor, Deus não fará nada no nosso meio, Deus não fará nada através de nós. Essa igreja não vai fluir enquanto não tiver uma massa de gente tocada, transformada, renovada, empoderada, santificada pelo poder do Espírito de Deus. Enquanto nós não estivermos, ou nós não formos um povo que conheceu o poder da ressurreição, o poder do agir regenerador, transformador, libertador do Espírito Santo, se isso não acontece nem conosco, não adianta a gente esperar o nosso familiar, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho ser transformado. Enquanto Deus não tem liberdade de tratar o nosso pecado, de transformar as nossas misérias, de curar as nossas feridas, não adianta a gente esperar que o mundo ao nosso redor, que Realengo, que Avenida Santa Cruz, que qualquer lugar vai ser transformado, porque nós mesmos estamos necessitados de ser transformados, de ser vivificados, de ser lavados, de ser curados pela obra que Deus quer fazer pelo seu Espírito. Tem que começar de nós. Está faltando fluir da presença de Deus. Então, porque está faltando fluir, começar de nós, está faltando gente buscando, está faltando gente se quebrantando, está faltando gente chorando, está faltando gente comprometida para falar: Deus, a água não pode parar de fluir, Senhor, a gente está com sede, Senhor, nós temos fome, Senhor, nós precisamos de Ti. Por isso a água começa a fluir e passa por todo o templo, por toda a casa de Deus, e da casa de Deus ela começa a escoar,
e ir em direção àquilo que Deus queria, tinha prometido e precisava fazer para que as pessoas pudessem viver de maneira abençoada, viver em paz. Paz é shalom, né? Plenitude de vida que era aguardada na manifestação do cumprimento das promessas do Senhor. Primeira coisa, então, o rio passa pelo templo e a casa de Deus é a primeira que precisa ser alcançada pelo rio de vida que o Senhor promete e mostra a Ezequiel. Segundo, essa água sai, né, de debaixo da entrada do templo e ela tem uma direção. O rio da vida, diferente do que talvez poderia esperar, não é um rio que vem do céu e preenche o templo e flui lá dentro do templo. Mas é um rio que sai do templo e vai em direção ao mundo. Ele desce, vai passar por Jerusalém, e aí ele vai tomar ali a Terra Santa, vai chegar ao Mar Morto, e daí vai se espalhar para mais longe, para o Mar Mediterrâneo e tudo mais. Às vezes a gente quer experimentar o melhor de Deus, sendo focados para dentro do templo, sendo focados para o nosso bem-estar. Nós queremos que Deus flua gloriosamente, né, de uma maneira que a gente fica olhando só para o nosso umbigo. Mas o cumprimento da promessa do Senhor, a água que começa a fluir no templo e que começa a crescer e ser suficiente para transformar realidades que a gente não pensa, nem imagina, é uma água que sai que tem uma direção que sai do templo e vai em direção ao mundo. Isso significa que nós só podemos experimentar o agir do Senhor na sua plenitude se nós também estivermos sendo capacitados a poder nos alimentar, a nos curar, a nos fortalecer daqui, mas recebendo isso nós precisamos nos voltar para fora. Não existe crescimento espiritual em que uma vida só quer crescer, conhecer o Senhor, experimentar do Senhor só vindo em direção à casa de Deus, só vindo buscar, receber. O rio de Deus flui para fora, ele flui para que se dê, para que se reparta, para que vida chegue onde ainda não há vida. Às vezes a gente se pergunta, nossa, mas em determinado momento minha vida estava tão abençoada, estava fluindo na presença do Senhor, e daqui a pouco parece que não está mais, parece que não é mais a mesma unção. Muitas vezes sabe o que aconteceu? A gente ficou voltado para dentro, a gente só quis se alimentar, a gente deu uma de ovelha gorda, né? Eu não lembro qual que é o profeta que denuncia, né, a ideia de ovelha gorda, pessoa que quer achar que é povo de Deus, herdeiro das promessas, e fica só sendo abençoado. Lá em Israel eram os ricos, né, que estavam só se dizendo que era beneficiário das promessas do Senhor, estava enriquecendo, e tinha um monte de gente, né, passando fome, miséria, e o Senhor denuncia, essa ovelha gorda aí, né, vai se ver comigo. Às vezes a gente dá uma de ovelha gorda. A gente fica só buscando, só recebendo, só achando, só fazendo coisas, investindo dinheiro para o nosso bem-estar, para a nossa comodidade, para suprir o nosso congregar aqui na igreja. Mas a água, a obra de Deus, o sentido que Deus faz para que faça em abundância do cumprimento da sua vontade, das suas promessas, é do templo para o mundo, de dentro para fora. E a gente só experimenta Deus nos enchendo, nos transformando, nos capacitando. A gente só conhece mais o Senhor quando nós estamos dispostos a nos voltar também para fora.
Quanto mais a gente está disposto a dar, quanto mais a gente está disposto a servir, quanto mais a gente está disposto a ministrar, a abençoar, a se comprometer em fazer a vontade de Deus, mais a gente conhece o Senhor, mais o Senhor nos alimenta, mais o Senhor se dá a conhecer a nós, mais nós experimentamos do poder de Deus, da presença de Deus. E quanto mais individualistas nós somos, menos a gente vai experimentar. Porque como que era a água que saía do templo? Era muita água? Era um reguinho, né, que passava por baixo da porta, mas à medida que o homem lá, né, vamos usar a palavra que está ali na minha Bíblia, pega na mão do Ezequiel e fala, vamos ver aqui para onde o templo está indo, para onde essa água está indo, e ele vai saindo para fora do templo, a água vai aumentando, porque o fluxo da água é para fora. Se ele volta, ele vai ver cada vez menos água. Mas quanto mais disposto ele está a andar para fora, mais ele vai ver da presença de Deus. Às vezes a gente fica olhando e perguntando, por que Deus está fazendo tanta coisa no local X, Y, Z e no nosso meio não faz? Talvez a resposta é porque eles estão seguindo o fluxo, eles estão voltados para fora. E às vezes a gente fica voltado só para a gente, só para dentro. E aí, para dentro, a gente está indo contra fluxo, a gente bebe só, experimenta só de um reguinho, só de um pouquinho de água. É para fora que a água flui muito, é para fora que a presença se manifesta, é para fora que a gente vê Deus fazendo as coisas acontecerem e ser transformadas. E aí, a partir do verso 3, né, eu já estava falando a partir do verso 3, ele fala, né, que o homem pegou ele, levou, vamos medir, 500 metros, a água está lá no calcanhar, mas 500, já está no joelho, está na cintura, mais 500, já não dá mais para nadar. E isso significava lá para Ezequiel e significa para nós que essa obra que Deus faz, de fluir, de visitar o seu povo, de habitar no meio do seu povo e a partir do que Ele faz com o seu povo, alcançar a realidade ao redor do seu povo, é uma obra que será realizada em abundância. Deus não tem pouco para fazer na minha vida e através da minha vida. Deus não tem pouco para fazer na tua vida e através da tua vida. Deus não tem pouco para fazer na nossa igreja e através da nossa igreja. O fluir do rio é um fluir abundante, é de um rio que começa assim, parecendo pouquinha água, mas daqui a pouco ele vai tomando dimensão enorme, que daqui a pouco não dá mais para sair andando, tem que nadar, é muita água. E é uma água que não vai acabar, que ela vai só aumentando, ela não vai chegar, não vai correr 1 quilômetro, 2, né? Você tenta fazer um reguinho aí em qualquer lugar, daqui a pouco se não tiver água, bastante água, acaba, né? Seca, a terra chupa. Não, essa água vai fluir, vai ser uma torrente mesmo, a água que não acaba mais, porque o que Deus quer fazer sempre é abundante. Não é para a gente experimentar somente de uma miserinha, de uma gotícula. Não é para a gente experimentar o que aquela mulher, né, Ciro Fenícia, pediu para Jesus, pediu com muita fé, Jesus destacou a fé dela, mas ela não fazendo parte até então das promessas de Israel, ela pede para Jesus, me dá das migalhas da mesa. O povo de Deus, eu e você não fomos chamados, nós não fomos chamados para comer das migalhas da mesa, para beber somente gotículas da presença de Deus, mas é para fluir num rio que flui em abundância. Aquilo que Deus fez no passado que foi bom, precisa continuar acontecendo e precisa ser aprofundado. O Deus que te salvou é poderoso para te sustentar. O Deus que te curou é poderoso para te manter saudável. O Deus que te chamou é poderoso para te ungir, te fazer servir, dando frutos. O Deus que te colocou no emprego que você pediu é também poderoso para fazer você crescer, prosperar lá, ser referência lá. A água em abundância.
A gente tem que fluir nisso, a gente não pode ficar satisfeito, né? Igual a pessoa que não sabe nadar, vai à praia e... Não, já chegou aqui assim, né? Tá legal, já vou me divertir aqui. Quem nada bem gosta de ir lá para o fundo, né? Bem perigoso, na praia é mais perigoso, né? Pode puxar. Mas é bom mergulhar. O legal de nadar mesmo não é ficar dentro da bacia, é entrar na piscina e dar um tibum, né? E na presença de Deus, o bom é a gente poder experimentar do muito, aliás, que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem muito para nós. Aí ele chega nessa água em abundância, que já não dá mais para sair andando. Hoje pega, vamos voltar. E aí quando ele está chegando perto da margem, na visão ele vê árvores frutíferas, ele vê uma realidade completamente transformada. Não é isso que diz o texto? Olha lá, verso... A partir do 6. Então ele perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então ele me disse: essas águas correm para a região leste, descem para o vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Então, a quarta lição, além de que esse fluxo do rio inicia e passa pela casa de Deus, vai em direção ao mundo, flui em abundância, é que é revelado a Ezequiel que esse rio produz transformação. Por onde o rio passou, tudo que parecia deserto se transformou em, vamos dizer, oásis, um lugar frutífero, produtivo, lugares onde havia vida. Isso significa que nós precisamos, de uma vez por todas, se a gente quiser beber da água da fonte, se a gente quiser, os juvenis fizeram, né, e as irmãs fizeram a peça aqui do Fonte da Juventude, né? Deus se fazendo, transformando todas as coisas. Imagem até legal, assim, se eu soubesse que era sobre isso, dava para encaixar na mensagem aqui. Mas a gente precisa perceber que a obra de Deus sempre será uma obra que produz transformação. E transformação de qualquer realidade. Às vezes a gente experimenta menos de Deus do que deveria, porque lá no fundo a gente acaba não acreditando que Deus é poderoso de alcançar situações, seja em nossas vidas, seja na vida de pessoas, seja onde a gente está, a gente acaba deixando de crer que Deus é poderoso e bondoso para operar mudanças definitivas, poderosas, profundas. A gente sente dores, angústias, medos, desde crianças, por causa de traumas, experiências ruins, por causa de relacionamentos, né, não saudáveis. A gente vê famílias nossas, a nossa família, na verdade, né, a vida toda quebrada, um ambiente tóxico, ruim. A gente vê até a realidade da igreja, uma igreja não só imperfeita, mas uma igreja, sabe, que não vai, não anda. E a gente acaba se acomodando. A gente acaba vivendo só de pequenas situações em que aliviam um pouco a dificuldade que nós experimentamos na vida. Mas a visão que Ezequiel tem da torrente de águas purificadoras é uma visão que mostra que as águas que Deus estava prometendo ao seu povo é a água que transforma qualquer tipo de
realidade. Ela passa na terra seca de Israel e produz árvore, e produz, frutos, e produz coisas que trazem vida, e ela chega, diz o texto, até o Mar Morto. O pessoal que viaja para Israel, tem a oportunidade de perceber um dos lugares com maior concentração de sal que pode existir, que ali não tem probabilidade nenhuma de vida mais complexa. Mas, na visão de Ezequiel, a torrente de águas que começa saindo do templo e vai fluindo, e esse rio que se torna grande o suficiente para chegar bem longe, que é longe, o Mar Morto dali, ele alcança o Mar Morto e faz as águas do Mar Morto se tornarem saudáveis, e passa a ter vida, biodiversidade lá. Porque Deus prometeu fazer uma obra que transforma realidades que aos nossos olhos são impossíveis de serem diferentes. E é isso que nós precisamos esperar, é isso que nós precisamos crer, é nisso que nós precisamos colocar a nossa esperança, a nossa expectativa. Não é só que Deus cura dor de cabeça, falando exemplos banais, mas é que Deus pode curar qualquer situação que qualquer pessoa estiver enfrentando. Deus é poderoso para transformar a realidade do Rio de Janeiro. Você me pergunta como? Não sei. Mas o Deus que deu a visão de que o Mar Morto pode ter vida, Ele pode reestruturar o Rio de Janeiro e fazer aqui um lugar de paz. Não pode? Pode ou não pode? O Evangelho é poderoso para isso. Só que nós precisamos crer, nós precisamos viver, nós precisamos experimentar, nós precisamos testemunhar, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas a gente tem que ter essa expectativa, nós precisamos crer nessa provisão, nós precisamos depender desse poder de Deus que excede a nossa capacidade de realização. A transformação que o Senhor faz é transformação real. E a gente só pode proclamar e ser agente dessa transformação se, a começar de nós, cada um de nós vivemos uma transformação verdadeira. Deus muda o Gustavo. Deus muda a Socorro. Deus muda a Giane. Deus muda a Bárbara. Deus muda qualquer pessoa que se deixa ser visitada por esse rio. Muda mesmo. Não é que, transformou o comportamento, É bom fazer terapia, mas terapia muda comportamento. Terapia muda jeito de pensar, encarar realidades. Aquilo que Deus faz pelo Espírito muda, de fato, a pessoa. Muda a forma com que ela experimenta a vida, que ela encara a vida. Ele cura, Ele transforma, Ele faz de novo. Faz do pecador alguém inclinado para o mal, alguém que se santifica, que busca o Senhor, que passa a ter nojo do pecado. E se a gente não for um povo que testemunha essa mudança de vida em nós, a gente não vai ver Deus fazendo coisas a partir de nós, ao nosso redor, porque o rio, como eu comecei pregando, começa dentro da casa. Se a gente não experimenta transformação e não espera transformações, a gente não está no fluxo do rio. Nós estamos anunciando que Deus é aquele que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos. Se Ele faz o morto ressuscitar, Ele faz qualquer coisa. O Senhor opera grandes transformações. E nós precisamos viver grandes transformações. Não somos chamados para viver de máscaras, de hipocrisia, de miséria. Sim, a gente precisa de tanta transformação que é
tão profundo, tão necessário, que a gente, a hora que acha que está ficando bom, o Senhor vai precisar quebrar a gente de novo, para mostrar, não está bom ainda, mas transforma, de verdade. E não existe poder do Evangelho, poder de Deus experimentado, onde não há transformação, porque Deus visita o seu povo com bênção para transformar. E por último, vamos ler lá no final já. A partir do 12 fala: nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Última característica do fluir desse rio é que ele torna tudo que foi alcançado por aquelas águas referência, lugar para se alimentar, lugar para se curar, lugar onde a população em redor pode buscar e encontrar instrumentos de cura e de transformação. O fluir do rio é um fluir que nos convida a ser, primeiro, aqueles que recebem a vida que ele traz, mas aqueles que, além de crer, de ter essa perspectiva de ir em direção ao outro, que se tornam de fato instrumento para a cura daqueles que necessitam ser curados, para a transformação daqueles que precisam ser transformados. Por onde o rio passava, aquelas árvores que surgiram do fluir daquele rio passaram a ser cura e alimento para a população, para as nações, como diz em Apocalipse. Se nós não pudermos ser instrumentos de salvação, de transformação, de cura de vidas, a gente continua resistindo ao fluir do rio de Deus. A gente continua se contentando com menos do que Deus quer fazer. O Senhor chamou o seu povo para que a gente seja igual a essas árvores. Ele passa, Ele restaura, Ele muda as condições, Ele alimenta, Ele fortalece, para que a partir dos nossos frutos outras pessoas sejam abençoadas, salvas, curadas, transformadas, libertas. Se a gente não se coloca nessa disposição de poder ser a bênção, ser a resposta que o outro necessita, a gente não vê Deus se manifestando, Deus operando gloriosamente, Deus salvando, Deus curando. A gente continua lá dentro do templo onde a água está rasinha, precisando ser lavado, precisando ser transformado, precisando ser banhado, ser fortalecido, porque a gente não segue o fluxo para onde o Senhor quer que a gente vá. Você não foi chamado somente para frequentar esse lugar, seja 1, 2, 7 vezes por semana. Você foi chamado para dar fruto no mundo. Você foi chamado para ser testemunha e instrumento de transformação de vidas ao seu redor. É a partir de você que Deus vai salvar seus familiares, que Deus vai se revelar verdadeiro para os seus vizinhos, que Deus vai trazer a paz para o ambiente de trabalho. É a partir de você, porque você está sendo visitado aqui neste lugar, por esse rio que começa aqui, que começa a fluir na sua vida, mas que ele vai avançar, ele vai se tornar grandioso, glorioso, na medida que você se deixando ser lavado, transformado, alimentado, né, tendo sua sede saciada por esse rio, você se colocar no fluir dele, que é fazer com que a bênção de Deus alcance aqueles que estão ao nosso redor. Nós fomos chamados para ser a resposta para a cura das nações, para a salvação dos perdidos, para a renovação daqueles que estão encarcerados, aprisionados pelo diabo, para ser aqueles que vão ajudar aqueles que ninguém ajudam,
porque nós temos sido visitados pelo poder de Deus, pela presença de Deus, temos experimentado, da palavra poderosa de Deus, temos conhecido o Jesus Cristo que vive e reina, e Ele tem sido para nós aquele que nos basta, aquele que nos trouxe de volta à glória de Deus, aquele que nos trouxe a vida e tem nos dado vida em abundância. Mas a gente só experimenta mais de Deus se nós estivermos disponíveis para ser instrumentos para cura e para alimento daqueles que estão doentes e estão com fome. Deus prometeu e começou a cumprir uma obra gloriosa que já era esperada pelo povo de Deus. Aqui Ezequiel ainda estava esperando o tempo quando, em algum momento, Deus começaria a agir no mundo para fazer esse rio fluir, para que pessoas pudessem começar a ser restauradas, ser perdoadas, ser abençoadas, voltar a sentir a presença do Senhor, se sentir livres dos seus pesos, começarem a renovar a sua fé, a sua esperança, e aí que Deus começaria a fazer delas algo que pudesse fazer de Israel aquilo que Israel foi chamado para fazer, ser luz para as nações, poder a partir dele ser bênção para todas as famílias da terra. Mas nós que já temos recebido Jesus como nosso Senhor Salvador, como Deus vivo e verdadeiro, nós que temos experimentado do Espírito Santo, nós que temos sido renovados, abençoados, nós já temos o rio fluindo em nossas vidas. E o convite da palavra de Deus é a gente perceber que esse fluir não pode ficar paralisado, ele precisa avançar, nós não fomos chamados para viver no aquário de águas purificadoras, num poço de águas que transformam, mas Jesus, quando falou com a mulher do poço, ele falou que dele fluiriam rios de águas vivas, que precisa então ser experimentado em abundância. Deus somente começou a fazer uma coisa na minha vida e na tua vida, e Deus só começou a fazer uma obra através da minha vida e através da tua vida, mas só vamos experimentar abundância se a gente se colocar à disposição do Senhor. À disposição do Senhor. Te convidar a ficar em pé, o Ministério de Louvor vai cantar, mas eu quero te convidar a se colocar diante de Deus, no sentido de falar com o Senhor. Quanto você tem experimentado desse fluir na sua vida? Quanto você tem sido já renovado, transformado? Quanto você já conhece do Senhor a sua bondade, a sua misericórdia? Quanto o Senhor já mudou quem você é? Quanto o Senhor já visitou a sua vida com poder, com graça? Porque Ele tem mais. Ele não quer que a gente simplesmente tenha uma experiência pontual em algum momento que me fez sentir em paz. Ele quer me fazer uma testemunha viva de Jesus todos os dias da minha vida. Ele quer me fazer um filho que o conhece. Ele quer que eu experimente da sua presença em todo tempo, em todo lugar. Porque Ele é Deus vivo e verdadeiro, porque Ele é Deus presente. Porque como Jesus, quando nasceu, foi anunciado ou anunciou sobre Deus, falando também de si mesmo, o nosso Deus é Emanuel, é Deus conosco, não é Deus distante. E nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor Jesus. Nós estamos aqui porque nós temos sido conduzidos pelo fluir do Espírito Santo.
Ainda que seja, temos uma visitante aqui, ainda que seja a primeira vez que você veio a esse lugar, foi Deus quem te trouxe aqui. Nós não podemos entender de maneira diferente. Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui simplesmente por obra da nossa vontade, porque não, nós estamos aqui porque o Senhor quer nos fazer participantes da sua vontade de restaurar todas as coisas, de transformar realidades onde a gente não consegue ver possibilidades. Ele quer começar conosco, dentro de nós, operando em coisas que a gente ainda está escravizado, que a gente ainda está sentindo vazio, que a gente ainda não viu Deus tocar e mudar. Mas esse texto de Ezequiel nos lembra que existe provisão de Deus em abundância. Aquilo que Deus prometeu não é simplesmente gotinhas para alguns, não são copos de águas para alguns, é um rio que flui gloriosamente, poderosamente, abundantemente sobre todos que se deixam banhar por esse rio. E para ser banhado por esse rio basta nós nos rendermos a Cristo, clamarmos por Cristo, dizer como a mulher samaritana disse: me dá de beber dessas águas, porque eu necessito delas. Eu sei que eu preciso do Messias, eu quero adorar a Deus em espírito e em verdade, eu quero estar na presença de Deus, eu não quero fugir mais de Deus, eu preciso me encontrar com o Senhor, eu preciso que Deus seja o meu Deus, eu preciso que Deus dê um jeito na minha história. Se você precisa que as águas do Espírito de Deus fluam sobre sua vida, mude a sua história, transforme quem você é, alcance realidades que você não consegue vislumbrar que possam ser alcançadas. Eu quero te convidar a vir aqui nesse altar e clamar pelo Senhor, porque o Deus que revelou a Ezequiel a torrente de águas purificadoras, o revelou para que nós crêssemos que Ele é Deus que faz mudar realidades, é o Deus que traz vida onde há morte, é o Deus que lava aqueles que estão cheios de pecados, que purifica, que transforma, que traz dignidade, que traz restauração à saúde, que dá vida aos mortos. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Se você precisa desse fluir de águas na sua vida, se você precisa mais do Senhor, eu te convido, venha aqui à frente, venha clamar, venha beber, venha de graça, venha com pressa, venha com fé, porque o Senhor está disponível para visitar as nossas vidas.